Oi, olá, como é que vai? Tá tudo bem aí? Aqui é o Saulo e a gente vai começar mais um episódio hoje. Já vou começar me desculpando. Eu sei que no começo desse podcast eu disse que eu não ia tomar esse espaço pra ficar me remoendo em coisas ruins, mas eu precisava fazer esse episódio. Eu acho que eu também propus que isso aqui seria um lugar de um espaço de cura pra mim, além de um diário, onde eu falo sobre as coisas que eu tô sentindo. E eu acho que chegou o momento de falar sobre. Vou dedicar esse episódio pra uma coisa que eu acho que é inevitável na vida de todo mundo, que é sofrimento, tá? Eu acho que esse episódio vai ser um pouquinho mais melancólico, então se você não tá no momento da sua vida pra ouvir esse tipo de coisa, eu super entendo. Mas é uma coisa que eu preciso falar, eu acho que até pra mim no futuro, quando eu estiver ouvindo isso aqui de novo, é mais pra mim mesmo. Então é isso, tá? Eu tô passando, eu acho que pelo pior momento da minha vida nesse momento. E eu resolvi falar um pouco sobre isso porque eu preciso, porque eu tô com vontade. E o episódio em si é sobre sofrimento, mas não numa perspectiva fatalista e eu acho que nem vitimista. Mas eu quero falar sobre o sofrimento como uma parte individual e um processo inevitável na vida de qualquer pessoa. Tá? Indo direto ao ponto, assim, eu acho que, como eu falei, é impossível não passar por momentos difíceis, por momentos ruins. Eu disse no começo, já nos primeiros episódios, qual é o cenário que eu me encontro nesse momento. E eu acho que as coisas foram se agravando, assim, ao longo dos meses, de uma maneira que eu não previ. E de uma maneira que fugiu um pouco do meu controle. E, ao mesmo tempo que tem tanta coisa ruim acontecendo, eu preciso deixar registrado aqui que eu também tô vivendo coisas extraordinárias, assim, e momentos muito bons, ao mesmo tempo, tudo misturado, tá? E eu acho que essa que vai ser a grande mensagem do episódio pra mim, assim. Um lembrete de que a gente vive de maneira heterogênea, assim, muito complexa. Não existe como a gente viver um sentimento, acho que em momento nenhum, todas as horas da nossa vida vão estar completas, né? A gente vive numa incompletude o tempo todo. E é óbvio que em algum momento prevalece um sentimento positivo ou um sentimento negativo. E nesse momento da minha vida, nesse lugar onde eu estou aqui, nesse talvez não lugar onde eu estou aqui, tem prevalecido um momento, né, negativo. E eu acho que eu tô passando por um momento que é um dos piores tipos, assim, que não é um sofrimento meu, mas é um sofrimento que eu tenho visto uma pessoa que eu amo passar. E não só isso, né? Eu tenho visto essa pessoa passar por esse tipo de sofrimento e eu tenho visto essa pessoa se esvaindo aos poucos, assim, perdendo o brilho, assim, de uma forma que eu não consigo resgatar. E eu sei que não é tarefa minha resgatar ninguém, eu não sou herói, eu não sou super, não tenho poder de fazer as coisas melhorarem pra essa pessoa, mas ao mesmo tempo é inevitável me sentir impotente, assim, e me sentir fracassado mesmo nesse sentido, por ser tão impotente. E não só isso, não tô só sofrendo por estar vendo essa pessoa que eu amo sofrer e deteriorar mesmo, né? Mas o pior de tudo é saber que isso tá acontecendo por causa de uma outra pessoa que eu amo também, né? E se você acompanha os episódios aqui, você sabe, já ouviu eu falando o quanto a minha família é importante pra mim. E ver esse tipo de coisa acontecendo é devastador. E de novo, eu sei que eu não tenho controle sobre as coisas, sobre como as pessoas vão agir, como as pessoas vão se sentir, e eu não tenho capacidade de melhorar a vida das pessoas ao meu redor nesse ponto, e nem de resgatar ninguém, de fazer as pessoas se sentirem bem, mas eu tô cansado, assim, de viver num ambiente hostil e violento a esse ponto, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu tô com a voz assim, eu não tô chorando agora, tá? Nesse momento. Mas é porque eu já chorei bastante nesses últimos dias. Hoje eu consegui me levantar da cama, consegui.
comer, conseguir limpar a casa, tomar um banho, fazer as minhas coisas. Então eu aproveitei pra vir gravar esse episódio pra falar sobre isso. E de novo, eu sei que é um episódio pesado, um episódio com uma energia ruim, assim mesmo, mas é isso, eu não... Se eu vou falar sobre mim aqui, eu tenho que ter todas as nuances de que eu não sou uma pessoa positiva o tempo todo. Mas voltando, eu acho que o que eu queria falar também é que mesmo enquanto isso tudo tá acontecendo, né, isso vem acontecendo acho que desde julho mais ou menos, que eu tô passando por esse processo. É um processo doloroso, onde a gente tá tentando se resolver algumas questões familiares, alguns problemas familiares, enfim. E ao mesmo tempo que eu tô passando por isso e que eu tô vendo que parece ser uma fatalidade, assim, que a minha vida se tornou cuidar de uma pessoa e zelar por uma pessoa que não está mentalmente estável, assim. E é desolador você se ver nesse lugar, assim, de não poder fazer nada por ela. E de ver que nem sempre essa pessoa tá com ânimo, com vontade de lutar por ela mesma, sabe? E aí resta a nós aqui que estamos segurando as pontas fazer o possível, assim, pra ela se estabilizar logo, né? E como eu falei, eu tenho tentado resolver a situação há algum tempo, mas eu não tô conseguindo. E enquanto está acontecendo, né, é importante falar que eu vivi coisas incríveis e horríveis ao mesmo tempo, né? Nesse meio tempo, enquanto estava acontecendo tudo isso, eu consegui viajar e ver as minhas amigas, que eu não via há quase um ano, há mais de um ano, na verdade. Então foi um reencontro muito bom. Eu encontrei elas duas vezes, né, desde então. E foi muito importante pra mim esse momento. Pra eu saber, pra eu lembrar que a minha vida não é só esse núcleo hostil que eu tô vivendo aqui, esse momento horrível que eu tô passando por aqui, né? E isso foi acontecendo ao mesmo tempo. Eu tive momentos bons e ruins que aconteceram simultaneamente, assim. E quando eu voltei dessa viagem, essa viagem grande que a gente fez, acho que um dia depois eu recebi a notícia de que um parente meu, uma tia minha, tinha falecido. Acho que eu contei já em alguns episódios atrás sobre essa perda. E foi uma mistura de emoções, assim. Eu tive que parar de me sentir nostálgico, de me sentir feliz por um momento, pra viver esse período de luto, não querendo. É óbvio que ninguém queria que isso acontecesse, é óbvio que eu não queria que esse tipo de coisa acontecesse, mas a gente tira alguns aprendizados dessas perdas, sabe? E, por exemplo, ao mesmo tempo que eu tava vivendo esse pé de guerra, essa batalha em casa, eu consegui, nesse meio tempo, me aproximar um pouco mais de outros membros da minha família, primos, que a gente tinha se distanciado há um tempo, assim, pelo menos eu acho, né, que eu consegui me aproximar um pouco mais deles. A gente tomou um tempo para dizer um pouco mais, não só meus primos e eu, mas meus tios também, para dizer um pouco mais sobre como a gente se sente um sobre o outro, para reforçar um pouco os nossos laços uns com os outros. Então acho que os momentos ruins, assim, eles trazem, sim, com certeza, não querendo romantizar, né, ambientes violentos, ambientes hostis, e perdas no geral, mas a gente aprende coisas, né, nesses momentos, sobre a gente e sobre os outros também. E eu lembro que a primeira vez que aconteceu, assim, no momento que eu tava passando por esse período difícil, eu senti que tava tudo perdido, assim, que minha vida ia acabar, sabe? Eu não via mais saída, eu me sentia muito sozinho. E enquanto tudo isso foi acontecendo, eu fui vendo que não, assim, e as pessoas foram me dizendo que não, sabe? E me lembrando que elas também estão aqui por mim, né? Então, serviu pelo menos pra para eu conseguir me conectar mais com as pessoas, né? E eu vivi bons momentos, ótimos momentos, né? Enquanto eu tava passando por esse momento, acho que os últimos 3 meses, assim, foram um pouco mais de calmaria e eu consegui viver ótimos momentos. Como eu falei, eu vi minhas amigas de novo, eu me conectei um pouco mais com a minha família, mas o problema tava lá, meio que descansando, um pouquinho de lado, e eu fui dando atenção pra outros lados da minha vida que não eram esse. E é isso, as coisas foram acontecendo meio que simultaneamente, assim. Eu ainda tava me sentindo mal e tinha coisas boas acontecendo. E depois eu comecei a me sentir bem e ainda tinha coisas ruins acontecendo. E eu meio que tô nesse momento de novo, assim, de
segurar as pontas enquanto uma pessoa tá em crise, tentando não entrar em crise também, porque alguém tem que manter as coisas funcionando, né? Eu sei que, igual eu falei, a gente não é super-herói, a gente não consegue salvar as pessoas, mas na realidade, na minha realidade desse momento, assim, eu tenho que segurar a barra um pouco. E eu tenho essa possibilidade, né? Eu tenho essa bagagem emocional para me entender um pouco melhor e me expressar um pouco melhor. Eu tenho válvulas de escape. E como eu falei, né? Eu tô aqui ainda usufruindo do tempo livre para pensar sobre a minha vida, sem ter que bater um ponto e pegar um ônibus lotado e trabalhar o dia inteiro. Então eu ainda tô com esse privilégio, não sei se é um privilégio ainda, porque é uma coisa que tá começando a me afetar também nesse momento. E, e meio que é isso, assim, sabe? É, esse episódio aqui em si é só pra falar pra mim mesmo no futuro e pra qualquer pessoa que esteja passando por um momento difícil, assim, se você estiver me ouvindo, é, você é uma das 4 pessoas que me escutam, assim, que os momentos de ruins eles não são pra sempre, assim, e mesmo eles sempre vão existir, sempre vai ter problema, sempre vai ter alguma área da nossa vida que vai estar pior, ruim. A gente nunca vai se sentir completo. E aí, como eu falei, né? Às vezes prevalece um mais do que outro. Mas a gente precisa lembrar que, primeiro, eles não são pra sempre. E segundo, que a gente vai vivendo coisas boas, né? E hoje que eu consegui levantar, que eu consegui fazer algumas coisas, que eu consegui colocar um pouco a minha cabeça no lugar, eu vim aqui e tô falando um pouco sobre esse problema. Tô desabafando pra mim mesmo, pra se tiver alguém me escutando também. Tô colocando isso pra fora. Isso já é um progresso, já é um passo, eu acho que adiante, num processo de cura, talvez, ou num processo não só de resolver o problema. Eu sei que o problema vai continuar aqui quando eu desligar o microfone, mas pelo menos para extravasar um pouco e soltar um pouco e para eu sair da espiral que eu tava, de que a minha vida tinha chegado num ponto e eu tava num momento, sei lá, tinha entrado num beco sem saída e eu não conseguiria voltar, não teria chance para fazer as coisas melhorarem. E a gente vai entrando, né, nesse processo, nesse looping meio que desastroso, assim, meio catastrófico. E no fundo, eu sei que isso não é verdade, né? Mas eu tive que me entregar, assim, pra desgraça, pro caos, assim, sabe? Nesse momento eu tive que viver esse processo, eu ainda estou vivendo, eu acho que não é o fim ainda. Ainda tem coisa pra rolar ainda. Até mesmo porque o problema não está resolvido, tá? Ele está em silêncio. Talvez seja esse o grande problema, né? Se fosse uma coisa que tivesse gritante, se fosse uma coisa escancarada, mas é um problema velado, é um problema silencioso, é um problema quase que mental, assim, torturoso, meio horripilante, assim. E eu preciso me lembrar que a minha vida não é só isso, eu preciso me lembrar que enquanto eu tô vivendo isso, eu tenho possibilidade de fazer dias bons também, tanto pra mim quanto pra quem eu amo, pra minha mãe, tá? Que é a pessoa que tá passando por esse momento pior, assim, que tá reagindo pior a tudo isso, né? São muitas questões, são muitas barreiras, muitas limitações e eu acho que é isso, assim, a moral ali, a ideia por trás desse episódio é só falar que, primeiro, os dias ruins não são só ruins, eu posso viver coisas boas também, eu tenho possibilidades, mas eu também preciso deixar o meu corpo lidar com isso e extravasar isso e viver essa queda, assim, sabe? Não tem como, não dá pra ser forte todos os dias, não dá pra aguentar a barra todos os dias, mas eu preciso encontrar mecanismos pra sair, eventualmente, desse momento, tá? Eu espero que esse passo adiante seja agora, comigo falando sobre isso, com alguém, comigo mesmo, enfim, tá? Eu acho que é isso o episódio. Eu não quero que isso aqui seja um episódio só melancólico. Eu queria deixar um pouco de esperança também, mas eu acho que eu não tô conseguindo entregar muito isso agora, tá? Então talvez eu fique devendo isso. É mais uma lição mesmo sobre dias ruins. Dias ruins acontecem, dias ruins a gente passa, eles passam pela gente, a gente se atravessa por eles, mas eventualmente as coisas se ajeitam, assim, de algum jeito, né? A gente dá um jeito nas coisas.
Meus amigos estão por aqui, minha família, os que sobraram, ainda estão por aqui. E essas coisas não são pra sempre, tá? Eu vou finalizar só lendo um texto que eu escrevi, que é um texto pra minha mãe mesmo. E pra mim também, sobre esse momento, tá? E aí eu vou acabar o texto e aí a gente finaliza o episódio, beleza? Então, o nome do texto é Expurgo, Sofrimento de Cura, tá? E ele começa assim: Tenho caminhado em passos cansados. Às vezes sequer caminho. Há um peso que tem doído, como um membro que morreu e cresceu espinho. Uma massa mitótica e canibal que desenvolveu dentes que me mordem. Me preocupo com o hoje e tenho medo do amanhã. O medo e o terror, que um dia já foi amor, admiração, e hoje vira paranoia. De onde vem o próximo soco psicológico, o próximo pontapé invisível? Homens pequenos tão grandes têm feito-me mal, mas não quero ser vítima. Não quero que a minha história seja de pena. Quero andar no inferno, sabendo que nunca serei um santo. Sabendo que da minha dor surgem sentimentos legítimos. Eu quero a liberdade de não ter que desejar o bem de todos, mesmo sem precisar praticar o mal para alguém. O diabo, que um dia também se sentiu traído, conhece bem a fúria que eu preciso sentir para sair desse purgatório mental. Expelir dói. Tem algo que cresceu e morreu em mim, e dói para sair. Por mais difícil que pareça, preciso saber que o sofrimento é a frase crucial do processo. Se eu sei de onde vem a dor, se o demônio está raivoso e me mordendo, é porque está caminhando para a saída. Ele não é mais bem-vindo no meu coração. A faca quente está doendo porque está me atravessando. Eu preciso rasgar e cauterizar a carne para remover o membro morto que cresceu no meu peito. Tá difícil respirar. Está comprimindo meus pulmões. Não posso puxar de uma vez. Está agarrado nas minhas entranhas. Preciso soltar lentamente, unha por unha, dente por dente. Mãe, é difícil te ver minguar. São anos de sofrimento e tenho estado aqui para recolher seus pedaços toda vez que você quebra. Tenho me mantido inteiro, tentado me fazer maior para te fazer caber cada vez mais nos meus braços. E é triste sentir que você me escapa pelos dedos. Dói ver você se apagando a cada golpe. Te ver viver situações que levam ao limite e vendo que partes não voltam nunca mais. Algo transborda e derrama. Sinto que te perco aos poucos e peço todos os dias para que eu tenha forças para te trazer de volta. Pois mesmo que você não veja, eu sinto o lampejo que arde em seu peito. Não tenho escolha senão aceitar e acreditar no processo de apodrecimento. Eu não consigo crescer infinito. Preciso também deixar morrer. Parar de tentar limpar o membro que está sobrando. Deixar que ele se tome de bactérias e micro-organismos que vão decompô-lo, comê-lo e regurgitá-lo. Da matéria morta vai surgir solo fértil, mãe. E nós dois temos ainda muito que florescer. O sofrimento não é só inevitável. O sofrimento é essencial. Parir dói, nascer dói, crescer dói, morrer dói. Se você está vivo, uma hora vai doer. O contrário da vida é a apatia. Então não agradeço por sofrer, mas agradeço por sentir. Vou tentar olhar meu cansaço com carinho, pois ele também é um sintoma claro da dor que tenho feito para expelir o que me faz mal. Não preciso ser forte o tempo todo. O meu estado febril também requer repouso, para que elimine do meu corpo o que já não faz parte do seu equilíbrio natural. Na vida não temos garantias, mas vou tentar ao máximo sobreviver ao processo de sofrimento, na esperança de que o expurgo abra espaço para coisas melhores para mim. Para você também. Para nós, mãezinha. E ao que quer que seja deixado para trás, saiba que eu sinto tanto, tanto, mas eu não sinto muito. É isso, gente. Um abraço e até a próxima.